Olá, está no ar mais um Vida em Condomínio. Você, corretor de imóveis, advogado, síndico ou morador do condomínio, esse é o seu canal para você tirar todas as suas dúvidas e conhecer mais sobre o mundo do condomínio. Hoje tenho o prazer de conversar com Ansel Lankman, meu amigo, engenheiro civil. Tudo bom, Ansel? Tudo bem, Rodrigo? Como vai? Tudo bem? Nós vamos falar da importância do engenheiro no condomínio, tanto naquele momento da entrega das obras, onde é primordial o papel, é primordial que exista o engenheiro, como também naquela situação da reforma, daquele dia a dia. Existe uma norma em vigência, a BNT 16.280 de 2014, reeditada também em 2015, e aquelas situações intrínsecas ao condomínio. Antes de dar a palavra ao Ansel, quero que a gente entre nessa tela para que possamos deixar bem claro que é essa a diferença de um prédio bem gerido, de um prédio onde existe sim a presença do engenheiro dirimindo dúvidas, de um advogado esclarecendo o que pode e o que não pode, de um prédio que passa a ficar sucateado, além de trazer problemas gigantescos futuros, traz uma desvalorização imobiliária tremenda. Ansel, explica pra gente aonde o engenheiro pode nos ajudar, qual o principal papel do engenheiro num condomínio e qual é a necessidade desse engenheiro. O engenheiro, pelo seu conhecimento, pela sua experiência, pela sua atuação na área, é um elemento que pode ser muito útil ao síndico, sendo os olhos dele do ponto de vista técnico. É claro que o síndico de um prédio, depois de algum tempo, ele passa a ser quase um engenheiro, ele acaba entendendo bastante dessas coisas, mas existem muitos detalhes que ele não vai ter o domínio. Existem muitas coisas que um engenheiro, e principalmente aqueles que trabalham com perícias como eu, tem uma espécie de olho treinado para identificar problemas. Uma outra coisa importante que auxilia muito o síndico de um prédio é que ter um elemento técnico entre o síndico e os condôminos vai auxiliá-lo muito em se defender de problemas que acontecem. E que acontecem bastante, e que nós vamos ver isso aqui ao longo da nossa conversa de hoje. Quais são os principais problemas de engenharia no condomínio e como você atua? Eu quero saber em que momento o síndico te aciona e quais são esses problemas, de forma exemplificativa. Os problemas principais que acontecem, de defeitos mais correntes, problemas de infiltração, problemas de trincas, problemas de revestimento em fachadas e assim vai. E tem uma série deles. Esses são os principais e são de maior dificuldade na sua resolução. O engenheiro ele pode dar um panorama bom para o síndico de como resolver esses problemas, principalmente se ele é uma pessoa que não está vinculada a nenhuma obra. Quando o síndico chama uma empreiteira para dar um parecer porque quer fazer alguma obra, o empreiteiro vai puxar a resposta para o seu interesse, porque ele, afinal de contas ele quer fazer aquela obra e vai tentar direcionar para aquilo. Se o síndico tiver uma pessoa ao seu lado, técnica, que não tem interesse na obra, que não tem interesse na política interna do condomínio, que não é amigo de ninguém, ele tem condições de dar uma opinião muito mais neutra, ele está habilitado para dar uma opinião com muito mais credibilidade. E isso auxilia muito o síndico para tentar convencer, tentar mostrar para uma assembleia, por exemplo, o seu ponto de vista, porque ele está assessorado por uma opinião técnica forte. Ansel, por exemplo, eu tô no condomínio, está sendo realizada uma obra nesse prédio. Tenho que chamar o engenheiro? Não tenho. Uma outra situação, o prédio resolveu fazer uma obra, a empresa de engenharia tem um engenheiro. Via de regra, eu posso ficar tranquilo ou tenho que contratar um engenheiro para o condomínio? Essa é uma questão. A segunda questão é, que momento na realização de uma obra de um prédio ou apenas de um vazamento eu devo contactar um engenheiro, na sua opinião? Olha, por força da lei, o síndico ele é responsável pelas coisas que acontecem no condomínio. Então eu vou te dizer o seguinte, Rodrigo, se o síndico se sentir suficientemente seguro para as informações que ele recebe de uma empreiteira, por exemplo, com engenheiro ou sem engenheiro, mas vão dar informações para ele que ele vai ter que peneirar, vai ter que aceitar ou não. Se ele estiver suficientemente seguro para poder
aceitar isso como opinião dele, então ele bate o martelo e aceita. Eu acho muito interessante que ele tenha alguém para dividir essa responsabilidade, porque se dá algum problema, vão atrás depois. Por que você aceitou se você não é engenheiro? É uma coisa que pode jogar na cara depois do síndico. Ele vai ter que responder por isso. Então é interessante ele ter uma pessoa do lado dele para ser uma espécie de anteparo entre ele e o condomínio. Ele vai dizer o seguinte, olha, o serviço, não sei se está bom ou se não está. Eu acho que está bom, por quê? Porque eu tenho uma opinião do nosso técnico aqui que diz que deu um parecer favorável. Por que você liberou aquela parcela do pagamento se está faltando a pintura do rodapé, por exemplo? Não, eu liberei a parcela do empreiteiro porque o nosso técnico contratado, nosso engenheiro, atestou aqui no parecer dele que, embora o rodapé não tivesse sido pintado ainda, ele fez outra coisa de uma outra etapa seguinte, então nós não estamos em prejuízo nenhum. Se da mesma forma o parecer do engenheiro for para não liberar a parcela, aí o empreiteiro vem brigar, ele quer o dinheiro dele. Né? Aí você fala, não, eu não vou te pagar, porque segundo o nosso técnico aqui, né, você não pintou o rodapé, então pinta que eu te libero. Nesses dois exemplos que eu dei, o síndico sai fora da briga. Ele não vai se envolver mais porque ele tem alguém para brigar por ele. E esse é o espírito da coisa que eu sugiro. Ah, perfeito, concordo plenamente com você. E naquele momento que existe um vazamento dentro da unidade, as pessoas ficam brigando, isso é condomínio ou isso é morador? O que define quando é condomínio, quando é morador e quem define isso? Bem, o que vai definir se o responsável é o condomínio ou é um dos moradores, a unidade privativa, é se a origem do problema está numa instalação de uso comum ou de uso privativo. O mais comum é colunas de água do prédio. Se o vazamento é na coluna, quem tem que assumir isso é o condomínio. Se é dentro do ramal hidráulico do apartamento, é da unidade privativa. Então tem que descobrir a origem. Uma vez descoberta a origem, aí você pode direcionar. Se você não consegue descobrir, tem que chamar um técnico para descobrir. Às vezes tem que fazer uma abertura de um ponto, tem que fazer uma busca e uma pesquisa para tentar encontrar de onde está vindo. Céu, tenho verificado muitos condomínios com a necessidade de instalação de ar-condicionado em função dos problemas climáticos ou do calor, e algumas construtoras dizem que aquele prédio não comporta o uso do ar-condicionado. Do ponto de vista da engenharia, isso é possível? Que medidas o prédio tem que tomar? Bom, do ponto de vista de engenharia, tudo é possível, mas envolve um certo custo. E às vezes essa possibilidade ela não é viável do ponto de vista econômico-financeiro. No caso do ar-condicionado, acontece o seguinte, e você antes tinha unidades de apartamentos, em muitos prédios faziam apartamentos maiores com mais de um cômodo. Então, de repente, o morador optava por colocar um ar-condicionado só no apartamento e deixar o resto da área sem. Hoje há muitas unidades muito pequenas e numa mesma área total se acomoda muitas famílias. Bom, se você tem unidades pequenas e em cada cômodo desse for um ar-condicionado, é a mesma coisa que você ter ar-condicionado em todas as áreas, a cada 30 metros quadrados, por exemplo, de área construída, você tem um ar-condicionado. É muito aparelho. As construtoras, elas não podem onerar demais a obra, senão depois elas não vendem as unidades, sai fora do preço. Então a instalação elétrica geral, a entrada de energia, ela não comporta tantos aparelhos assim. Mas para o síndico fica um problema, porque se a construtora limita e diz assim, não pode colocar ar-condicionado, como é que o síndico vai controlar isso? Hoje você tem aparelhos de ar-condicionado que são portáteis, que você não vê do lado de fora se está colocado. Ou outros que é aquela unidade condensadora, ela fica instalada na área de serviço que ninguém vê. Então como é que ele vai fiscalizar se tem ar ou se não tem? O síndico tem duas saídas. Primeiro, ele fazer uma medição da corrente que está indo para cada apartamento. É claro que ele não vai fazer isso sozinho, vai ter que chamar um engenheiro eletricista. Mas se você puder ver se a corrente que está subindo é maior do que aquela de projeto, e isso o engenheiro pode informar, é que tem mais coisas ligadas do que devia. Uma outra coisa é que o síndico sempre pode pensar em aumentar a capacidade de entrada de energia elétrica do prédio. Isso não é muito difícil, às vezes não é muito caro. Quem tem que dar esse estudo é um engenheiro eletricista, tem que subir nos apartamentos, ver o que tem ligado, para poder tomar uma decisão. Paralelamente a isso, a gente tem um problema.
Os prédios de 30, 40 anos atrás, eles, naquela época, as famílias tinham uma configuração de vida que determinava o uso de determinados aparelhos elétricos. Hoje a nossa vida mudou muito, tudo é elétrico. Até aquecedor a gás precisa de energia elétrica para ser acionado. Então, o que a gente tem? Que fazer uma readequação da instalação elétrica do prédio todo para atender às necessidades de uma família de hoje. Novamente, minha opinião é que deva ser chamado um engenheiro eletricista que vá nos apartamentos, veja unidade por unidade o que tem ligado lá. Ah, eu tenho um micro-ondas, tem 2 TVs, tem um ar-condicionado, tem isso, tem aquilo. Ele faz uma conta geral e dá uma solução. Olha, a sua entrada de força ela é suficiente, mas precisa ser rebalanceada as fases que entram. Ou, de repente, olha, não é suficiente, temos que pedir um reforço para a Eletropaulo, isso tem um certo custo e o prédio decide se vai fazer ou se não vai. Perfeito, Ansel. Então, nós temos, na questão do ar-condicionado, além da questão de engenharia, nós temos a questão estética. Temos, por exemplo, um prédio onde o síndico não exerceu o papel dele e deixou com que os condôminos fizessem as alterações, colocassem as máquinas de qualquer forma. Então, isso também, esse projeto elétrico e de engenharia civil também passa também por engenheiro. Olha a diferença de um prédio que teve uma padronização e de um prédio que não teve. Então, primeira coisa, a situação da engenharia, como o engenheiro Ansel acabou de explicar, a carga elétrica, o que pode ser feito, e a outra situação, a questão estética da alteração de fachada, a questão legal, da permissibilidade e do que diz a convenção do prédio. Passar para um segundo assunto polêmico, temos algumas irregularidades, ali em cima nós temos as pessoas colocando situações, colocando roupas, o que não é permitido do ponto de vista legal, e mais embaixo também, fugindo da tela, alguns fechamentos de sacada, e o mais absurdo que é uma obra dentro da unidade aonde é colocado entulho numa sacada. Eu queria que você falasse sobre a sacada, sobre o fechamento dessa sacada do ponto de vista da engenharia e da realização de obras dentro de unidades. É um assunto realmente muito complicado. Primeiramente, com relação às sacadas em si, essas sacadas que a gente tem nessa imagem que você mostrou, elas são sacadas totalmente em balanço. Uma estrutura que está em balanço, ela não pode receber qualquer tipo de carga, ela tem um certo limite, normalmente se fala em 150 quilos por metro quadrado, não mais do que isso, e isso tem que ser informado para o síndico. No caso daquela sacada que a gente viu aqui, que tem entulhos lá, na hora do síndico aprovar a realização dessa obra na unidade, deve-se deixar bem claro que esse tipo de situação não deve acontecer. Ele não pode acumular entulho na sacada como ele acumulou. Por isso é importante, essa norma que nós vamos falar um pouquinho lá na frente, a 16280, que ela traz um tipo de relacionamento muito bom entre o executante da obra e o síndico. E o engenheiro faz esse tipo de esclarecimento e a gente tem condições, antes de começar, de impedir que esse problema aconteça. O que você está me perguntando do ponto de vista de engenharia é o seguinte: o principal problema é saber se a estrutura aguenta ou não aquilo que vai ser fechado. Hoje as empresas são serralherias que se especializaram em fazer esquadrias para fechar as janelas. Eles têm uns projetos que são bastante viáveis. A única coisa que precisa fazer uma verificação se a sacada vai aguentar aquele peso extra. O vidro laminado ou temperado, toda essa área, eles têm um peso considerável, não é fácil não. Principalmente porque eles são hoje feitos em forma de folhas sanfonadas, que quando abrir você vai sanfonando elas e puxa tudo para o lado para dar uma abertura total. Então aquele peso todo, que antes era distribuído ao longo de todo o terraço, passa a ficar acumulado nas pontas. Isso é um outro problema que tem que ser avaliado. Quem vai avaliar não é o síndico, é o engenheiro. Então, mais uma vez eu aconselho, para que você, síndico, quer correr o risco de uma coisa numa área em que você não tem total domínio? Chama um técnico que vai dar um parecer para você que é assim, com muito mais segurança. Nós temos um problema, Ansel, que muitas vezes isso não passa pelo síndico. Então, quando o síndico vai ver, o morador já fez. Então, acho que nesse caminho ele também tem que trazer um engenheiro para avaliar se isso oferece risco ou não, do ponto de vista da engenharia. Do ponto de vista legal, isso pode sim representar uma alteração de fachada, essa abertura
de uma porta, por exemplo. O fechamento da sacada, o tribunal entende que não altera a fachada desde que seja padronizado e o vidro seja incolor, mas você bem disse, a colocação de um peso extra pode representar sim um problema e nós já tivemos casos práticos, inclusive de interdição de condomínios, que pode deixar o prédio numa situação extremamente complicada, inclusive com uma desocupação. Então, eu tenho aconselhado em condomínios grandes, ainda mais em condomínios recém-instalados, a presença do engenheiro. Como é que esse engenheiro funciona no dia a dia? Ele pode entrar dentro da unidade, não pode? Como é que ele fiscaliza? E quais são os principais aspectos que esse engenheiro preventivo fiscaliza dentro do condomínio que ele estiver trabalhando? Olha, ele não vai entrar pela sua própria vontade. Ele vai trabalhar conforme ele for solicitado pelo síndico ou pela equipe que comanda esse tipo de ação num condomínio. Então, é um trabalho mais de consultoria do que de trabalho efetivo. Ele não vai pôr a mão na massa, ele vai só observar e relatar. É dentro desse aspecto. Agora, você fala que você, como advogado, diz que você aponta que a necessidade de um engenheiro é boa. Eu sempre falo o contrário também, é importantíssimo consultar um advogado. Por quê? Porque muitas dessas obras envolvem se é fachada, se não é. Tem muitos problemas, tem muitas coisas que, na verdade, não é troca de fachada, mas como tem uma visão do lado de fora, por exemplo, naquelas sacadas que você mostrou, fazer um varalzinho de roupa na sacada, você não está alterando a fachada, mas você está alterando a visão de quem vem de fora, de quem vê o condomínio de fora. Essa quebra de harmonia é uma coisa importante, que é levada em conta nos processos que eu já vi, que a gente trabalha a miúde, né? Então, eu digo o seguinte, a melhor coisa que tem, além da convenção que proíbe determinadas coisas, que o prédio faça um regulamento, uma regulamentação muito precisa do que pode e o que não pode. Tá? Então, nas partes que são visíveis, as sacadas, por exemplo, esse regulamento vai dizer, vai padronizar, por exemplo, vamos fechar, vamos, mas vamos colocar a cortina só de um tipo, vai ser rolon branca, por exemplo. Vamos pintar de uma cor só ou não vamos? Alguém pode pintar de rosa-choque as paredes que envolvem a sacada? Vai ficar todas as paredes brancas e uma rosa-choque. Vocês querem isso ou não querem? Não, queremos tudo parecido. Então vamos eleger aí 2, 3 cores mais ou menos próximas e vamos dizer, ó, só pode pintar nessas cores. Tudo que você regulamenta antes, você acaba fugindo das confusões e demandas posteriores. Ansel, você me lembrou de um caso onde nós fomos num condomínio que você estava contratado lá de forma preventiva, onde nós fomos verificar um problema pontual do prédio e você era um condomínio de casas e você logo acenou que tinha problema na distribuição de água, na saída de água, e que aquela portaria ela estava num ângulo diferente do que era obrigatório. Eu não sei se você lembra, em função de um problema pontual, nós observamos, você fez um laudo e o condomínio foi, inclusive, ressarcido de parte ampla pela construtora em função da observação e do seu trabalho preventivo naquele condomínio. Não, lembro, claro que eu lembro, e foi um trabalho bastante bacana, assim, até para mim do ponto de vista profissional, porque quando a gente consegue identificar um problema que até então ninguém conseguia resolver, que não tinha chamado um engenheiro, né? Não que eu seja um especial, mas eu sou engenheiro, sou preparado para isso, assim como eu tenho muitos engenheiros também, né? Mas de repente chamaram, você me chamou, e eu fui lá e consegui descobrir. Bom, isso para mim, internamente, quando eu converso com o meu travesseiro, eu falo assim, pô, Ansel, como é que foi o seu trabalho hoje? Hoje foi um dia bom, eu descobri um negócio muito bacana, vai ajudar muita gente, né? E isso enriquece para mim como pessoa e como profissional. Queria que você falasse um pouco da ABNT 16280, como é que ela funciona no condomínio e se ela se sobrepõe à lei. Então, eu vou fazer uma obra. O que eu devo fazer? Independente da ABNT, eu quero realizar uma obra. Qual a minha obrigação legal? Eu tenho que ir na prefeitura, eu preciso dar alvará, eu não preciso. E como é que a ABNT surge e qual é a relação dela no condomínio, com o síndico e aquele que está fazendo a obra? Bom, primeiramente, com relação à
a regularização do ponto de vista legal. Se você está fazendo uma obra que não tem aumento de área construída, que assim é uma reforma interna num apartamento, você não precisa aprovar planta para isso. Mas para você deixar a obra assim regularizada, bonitinha, você precisa fazer um comunicado para a prefeitura que você está fazendo uma reforma interna, tá? E sem aumento de área. Isso já é suficiente para deixar a obra regularizada, tá? Se você está fazendo uma obra, está construindo alguma coisa a mais na cobertura, dos terraços de cobertura, aí a coisa complica um pouquinho mais. Porque se você está aumentando a área, você precisa realmente resolver o problema do aumento de área perante a prefeitura. E aí vai ter uma série de ligações com aquilo. Por exemplo, vai alterar a relação de áreas entre condôminos. Deve alterar, por exemplo, o valor das cotas condominiais, né? Se você não regulariza aquilo, o prédio está sujeito a levar uma multa da prefeitura por obra irregular. Então, é interessante que o síndico atue muito em cima disso, exija que as coisas sejam feitas direitinho. Eu vou só dar um exemplo. De repente, a pessoa quer construir uma sala a mais no seu terraço de cobertura. Essa sala vai aumentar a área construída, porque vai fazer uma laje de concreto, etc. Mas dependendo do tipo de construção, se for, por exemplo, uma cobertura de vidro, tá? Que a prefeitura entenda aquilo como uma construção removível, então não conta como área construída. Então, o síndico olhando e fala, olha, companheiro, você está fazendo uma obra que vai dar muita complicação e está ilegal. Faça dessa forma, assim, desse jeito assim, tá? Vai te alterar pouco o produto final e vai deixar você em situação legal. Quem pode dar esse tipo de solução é o engenheiro. A obra, do ponto de vista de engenharia, ela tem um aspecto, e do ponto de vista legal, o acréscimo de qualquer área já existente ou a construção de novo pavimento requer ou 2/3, no caso do acréscimo, ou unanimidade, tá? E lembrando que em todos esses casos, nós precisaremos do engenheiro, inclusive, para esse projeto, né, Ansel? Para dar entrada nesse projeto ou modificativo ou acostar a nova planta. Não, vai precisar, lógico. Tem que entrar com um projeto, tem que assinar como responsável, às vezes pela obra, ou pelo menos como autor do responsável, e saber quem vai fazer a obra e assinar como responsável também. É como se fosse uma construção qualquer, uma casa, por exemplo. Ansel, conta pra gente a BNT 16280, o que ela traz e como o condomínio trabalha com ela. O síndico sempre foi o responsável pelos problemas que acontecem mesmo nas partes internas. Por isso ele tem que ter o controle sobre isso. Essa norma veio para auxiliá-lo e para dar uma direção para quais atitudes o síndico tem que tomar para exercer esse controle. Então, primeiramente, é o seguinte, o condomínio quer fazer uma obra. Ele tem que fornecer para o síndico a norma fala exatamente essas palavras, um plano de obra. O que é esse plano de obra? Pode ser um projeto com desenhos, com plantas, pode ser um projeto só descritivo, mas ele tem que explicar de uma forma ou de outra o que ele vai fazer. O que ele vai fazer, não apenas isso, mas também como ele vai fazer, que ferramentas ele vai utilizar e uma série de informações a mais. Como, por exemplo, como que você vai armazenar esse entulho para a gente escapar daquele problema das sacadas que nós vimos agora há pouco, né? Eu vou armazenar o entulho, vou deixar em sacos no meio da sala até fazer um volume suficiente para chamar 2, 3 caçambas. Não, não é isso. Você não pode acumular muito peso em cima da laje. Você tem que distribuir. Se você quer fazer um acúmulo de 30 sacos de entulho até a caçamba vir, não põe os 30 num lugar só, põe 10 aqui, 10 ali, 10 no outro lado. Você está dividindo isso, evitando a sobrecarga sobre a laje. Então, esse tipo de informação, o proponente da obra tem que fornecer para o síndico, ele vai analisar, ou se chegar a esse ponto, aí que eu aconselho chamar um engenheiro para analisar por ele, ser os olhos dele nesse aspecto, né? Para poder dizer, olha, você vai fazer dessa forma, tudo bem, isso aqui eu concordo, isso aqui não está legal. Você vai pegar esse entulho, vai distribuir melhor o peso, esse tipo de situação. Uma outra coisa importante que é legal que conste desse plano de obra, por exemplo, isso é constante em todas as demolições. Hoje em dia, para apressar a obra, não demora muito, se usa muito martelete. O martelete é uma ferramenta, tá, elétrica, que é um rompedor que ajuda as demolições. Existem marteletes de todo tipo. Tem martelete de 7, 8 quilos que se usa até para tirar azulejo na parede. Dá uma ferramenta que você levanta e tira o azulejo. Agora, tem marteletes de 30, 40 quilos que se usa para romper asfalto em rua. Então, há marteletes e marteletes.
Então, eu aconselho que se pode deixar o proponente usar o martelete ou não. E se você deixar que ele use, tudo bem. Eu também acho que é importante que também se você ajude, inclusive o condomínio, se você ajudá-lo a apressar o final daquela obra. Mas é bom dizer assim, que martelete você vai usar, como você vai usar, quem que vai usar e em que período da obra que ele vai ser usado. Não, isso aqui vai ser usado do dia 1 ao dia 15 do mês que vem. Porque aí você pode avisar, por exemplo, os condôminos próximos, olha, nós vamos ter um barulho extra, porque vai ser usado o martelete nos próximos 15 dias. Eles se preparam e você, síndico, se exime de ter que responder por uma série de reclamações que a turma vai ter com o barulho, que você avisou antes. E isso a gente só consegue saber, só consegue ter se contratar um engenheiro, se o prédio tiver um engenheiro preventivo. Então, continuo batendo na tecla, depende do tamanho do prédio, um engenheiro preventivo, contrato mensal. É uma situação pontual, a unidade 21 está realizando uma obra. É importante sim que o síndico ele tenha um órgão técnico para dizer se essa obra pode ser realizada assim ou não e para que o engenheiro verifique quais são as questões de engenharia envolvidas nessa obra e como minimizar essa situação. Nós temos grandes batalhas juntos, né, Ansel? E sabemos o número de problemas que estão relacionados à realização de obras dentro de condomínios. Só para a gente finalizar, é uma pena, está chegando ao fim o nosso papo, poderia ficar aqui com você mais horas debatendo. Aquelas questões de garagem, você tem feito alguns laudos, a gente tem conversado em alguns laudos para verificar se os carros estão dentro ou não estão, se aquela garagem... Como o engenheiro pode ajudar também nesse aspecto da garagem, que traz também inúmeros problemas dentro de um condomínio? Bem, garagem é um problema porque a lei que define a quantidade mínima de vagas é muito antiga, da década de 40, e ela não foi atualizada e hoje os carros são completamente diferentes dos carros daquela época. Então, a construtora faz uma garagem apertadinha, conforme diz o Código de Obras, ela não está fazendo nada de ilegal, nada de errado, mas o condomínio vai ter problemas, porque existe uma série não vai conseguir abrir a porta que o outro está muito perto e assim por diante. Bom, o engenheiro, primeiro ele vai ver se as coisas estão corretas mesmo, se essa determinação de quantidade de vagas conforme o seu tamanho e a dimensão delas está correta. Agora, ele pode ver uma outra coisa que às vezes quem não é da área não conhece, não tem isso na cabeça, que seria o seguinte: vagas colocadas em lugares que não devia ter vaga lá. Por exemplo, que obstrui a entrada na casa de máquinas, que obstrui o acesso a um extintor de incêndio, que aquela vaga ela não permite o acesso a um dos elevadores. Então, existe uma série de problemas que não pode simplesmente ficar enfiando vaga em tudo que é buraquinho que tem, que o projeto diz que o projeto diz que pode acontecer. Tá? Então, é interessante você ter uma pessoa que vai realmente fiscalizar, que vai olhar se aquilo foi feito certo. As construtoras hoje, elas têm uma vontade de fazer com que sobrem vagas para elas venderem como vaga extra para quem quer ter mais de uma vaga. Por exemplo, imagine que um condomínio tem 2 vagas por unidade, tá? Mas algumas famílias têm 3 carros, então elas têm interesse em comprar uma vaga extra. Aí a construtora pode, por exemplo, colocar as 2 vagas por apartamento e sobra, por exemplo, 20 vagas que ela vai vender como vaga extra. Às vezes, uma das vagas normais, uma ou mais, elas estão em lugar impróprio. Elas nem deveriam ter se considerado como vagas. Daí, nessas condições, não sobrariam as 20 extras, sobrariam só 10. Isso para a construtora significa um rendimento a mais muito bom. Uma vaga hoje tem um valor muito grande conforme o bairro. Então, o recebimento das áreas comuns é uma coisa muito importante, tá? Cheio de detalhezinhos que às vezes são de ordem técnica, às vezes é de ordem legal, mas um engenheiro que trabalha com perícias, como eu, você acaba tendo uma interface muito grande com assuntos jurídicos, você acaba conhecendo muitas coisas por força do hábito, né? Então você pode dar um aconselhamento muito interessante e achar muitos erros que talvez você nem sabe que existem. Eu acho que o condomínio não pode receber uma área comum sem a presença do engenheiro, com certeza. Estamos chegando ao fim de mais um Vida em Condomínio.
Eu agradeço imensamente o engenheiro Ansel Lankman, também perito judicial em alguns processos, assistente técnico. Você vai ter os contatos dele aí embaixo do vídeo. Eu agradeço imensamente e até um próximo programa. Muito obrigado, Ansel. Eu que agradeço a oportunidade de poder contar as minhas ideias, né? E estou à disposição para sempre que você precisar. Obrigado. Até um próximo programa.